Olá, continuando aqui nosso estudo, paramos na quarta passada no verso 19 do capítulo 5 de Atos, e agora a gente vai dar continuidade. Esse verso 19 falava a respeito da fuga dos apóstolos ali da prisão, quando o anjo vem e, de uma forma milagrosa, tira os apóstolos lá de dentro daquela prisão, ok? Os portões continuaram fechados, os guardas lá do lado de fora, guardando, né? E do nada eles sumiram lá de dentro e vão aparecer lá no templo novamente, pregando a palavra de Deus. Bom, e aí nós falávamos, né, sobre essa interferência de Deus através de um anjo, enviando o anjo lá para operar esse milagre, né, tirando eles da prisão. Há tempos atrás eu fui questionado pela Maria Luísa a respeito desse assunto, por causa desse texto, né? Ela dizia assim, poxa, mas se eles estão na prisão, eles foram colocados lá pelas autoridades, então eles têm que respeitar as autoridades, não é assim que nós somos ensinados, né? E realmente, né, ela no raciocínio dela estava correto em pensar que nós somos sujeitos a toda autoridade constituída, inclusive o próprio Pedro vai falar isso lá na carta dele, né, que nós somos sujeitos ao Estado, nós prestamos, né, ali toda a reverência ali às autoridades constituídas, e uma vez preso tem que cumprir pena. Agora, o problema é que pena é essa? Não existia pena. Não existia crime, né? Não houve crime para que eles estivessem presos, tá? Então, Deus, ele liberta o Pedro e os apóstolos dali porque eles não cometeram nenhum crime. E a obra de Cristo, no verso 20 e 21, nós vamos ver que o anjo tira eles daí e manda eles, fala assim, ide e apresentá-los no templo e pregai para todas as pessoas lá as coisas que aconteceram, tá? Verso 21, e ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então a obra de Cristo ela não podia parar. Os apóstolos eles não podiam perder tempo guardados numa prisão. Eles tinham que fugir dali para continuar pregando. Era o início da igreja, era o crescimento da igreja, era a igreja crescendo. Tá? A igreja ela estava numa crescente muito grande, nós falamos isso no texto passado e nos outros anteriores, né? Nos outros estudos. É a igreja que em Atos, a igreja primitiva crescendo, ela todos os dias ela crescia, todos os dias Deus acrescentava, né? A igreja aqueles que iam se salvando, e os apóstolos não podiam perder tempo lá, presos, né, em uma prisão lá, sem fazerem nada, ok? Então, Deus envia o anjo para libertá-los, tá? Libertá-los daquela prisão. E aí, no verso 21, né, na parte B, aqueles 70 membros do conselho, eu já falei, né, sobre esse conselho, né, composto por 40 membros, mais o sumo sacerdote que presidia esse conselho, eles iam fazer perguntas difíceis. Na verdade, eles iam dificultar para os apóstolos. A vontade deles era fazer de tudo para que eles calassem a boca, não falassem de Cristo e da sua obra salvadora. Eles iam fazer de tudo para aqueles homens ficarem presos. Só que aí, para surpresa deles, foi quando eles mandaram, né, enviaram lá os servidores para buscar, chegar lá. O que aconteceu? Não tinha ninguém na prisão, por causa dessa fuga, né, promovida pelo anjo. Então, Deus liberta aqueles homens, os apóstolos, e aí esse concílio ficou sabendo desse milagre da fuga. E aí eles foram tomados, o verso 24 vai dizer que eles foram tomados de uma perplexidade muito grande. Onde estão esses homens? O que aconteceu? Evaporaram? Estava tudo lá guardado, porta nenhuma arrombada, nada quebrado, os guardas lá vigiando e não viram nada. Ninguém passou por eles, ninguém saiu, né? Então, ficaram perplexos. E aí, no verso 28, nós vamos ver que eles, novamente, quando souberam que eles estavam pregando lá no templo,
mandaram buscar, né? Foram lá, e aí, verso 28, eles admoestam, falam para eles pararem de pregar, ou seja, proíbem novamente os apóstolos de pregarem esse Cristo. Então, assim, mais uma vez a gente enfoca, né, aquela coisa em que eles estavam preocupados com a sua reputação, né, com sua própria reputação. Eles eram autoridade e não queriam que outra religião, uma outra pregação surgisse. E eles, então, como autoridade, sábios da lei, observadores da lei, não queriam. Por quê? Eles estavam mais preocupados com a sua autoridade, com a sua reputação, do que com a obra de Deus, com a obra de Cristo. Eles não admitiam de jeito nenhum que os apóstolos pregassem Cristo. Tá? E aí interessante para nós é vermos a resposta de Pedro, né? Verso 29. Pedro fala assim, mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, por mais que Pedro estava debaixo de ameaça, isso não intimidava, né? Pedro não intimidava, ele não se deixava levar pela opressão, por mais que era proibido, né? Debaixo de ameaça, mas mesmo assim ele pregava a palavra de Deus. Nós devemos ser assim, nós devemos orar para Deus nos dar ousadia, para pregarmos a palavra de Deus, independente de qualquer coisa, né? Tirar o nosso medo, nos dar ousadia, né? Nos dar ali desejo e não deixar, não permitir que nada atrapalhe a nossa pregação, o nosso testemunho, né? Diante das pessoas. Pedro era tão zeloso pela obra de Deus que mesmo debaixo de ameaça, ele decide obedecer a Deus do que obedecer a homens. Ele não obedece a homens, ok? E aí no verso 33 eles resolvem o quê? Matar. Vamos matar esses caras, que aí resolve o nosso problema. Vamos matar esses caras porque aí nós vamos... só assim, é o único jeito de calar a boca desses caras é matando, porque se não matar não tem jeito. Aí surge Gamaliel. Surge não, né? Se levanta Gamaliel fazia parte desse conselho, né? O sábio Gamaliel, professor de Paulo, né? Atos 22, verso 3 vai falar isso, que Paulo era aluno, né? Era aluno de Gamaliel, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel, ele se levanta e fala assim, não matem eles não façam isso não. Porque Gamaliel, sabiamente, percebeu que se eles matassem os apóstolos, iniciaria ali uma revolta religiosa, né? O Império Romano iria, né, vir para cima deles e ia virar uma confusão. Então ele fala assim, não façam isso não matem eles não. Deixa esses homens. Por quê? Porque se esse movimento for de homens, vai acabar. E aí ele citou 2 exemplos, Teudas e Judas, o Galileu. Foram 2 movimentos que surgiram próximo deles, né? Aí ele vai contar que esses homens se levantaram dizendo ser alguma coisa, mas em seguida morreram, e aqueles seguidores deles se dispersaram e acabou. Então ele fala assim, se for de homens vai acabar. Agora, se for de Deus, e vocês... né, querer matar, querer bater de frente, vocês vão estar lutando contra Deus. Então deixa quieto, vamos ver o que vai dar. E aí eles açoitaram os apóstolos e deixaram ir. Verso 40, né? Pela primeira vez os apóstolos vão ser açoitados. São açoitados e vão embora, né? Não vão matar não, só vamos dar uma surra. Deram a surra e soltaram eles. Aí, olha só que coisa irônica. Para nós é até difícil entender isso. Para muitos é difícil entender isso. Verso 41. A irônica alegria de terem sido açoitados. Vamos ler? Verso 41 diz assim, retirando-se eles da presença do conselho, regozijando-se, alegrando-se, né, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha que coisa, né, irmãos? Nós não somos acostumados com sofrimento. Nós achamos que tudo tem que ser mil maravilhas, que tudo tem que ser um mar de rosas, né? Que o crente não sofre,
E aí surgem tantas seitas, né? Tantos pregadores ali, né? Pregando prosperidade, pregando bênção, pregando tanta coisa, e autoajuda, e não sei o que você é vencedor, você nasceu para vencer, né? E que você é cabeça e não cauda, Deus te fez para ser um vencedor. Irmãos, crente também sofre, né? É só você ler lá o livro de Jó, né? Crente passa por privações, ele sofre, ele também morre, ele também fica doente, ele também sofre acidentes, tudo nessa vida nós sofremos, né? Não é o fato de sermos cristãos, de termos Jesus Cristo, que seremos pessoas melhores do que a outra, seremos privados, não. Deus nos guarda, Deus nos abençoa todos os dias, mas nós também passamos por situações. E o crente não pode se revoltar contra Deus, culpar a Deus das coisas que estão acontecendo de ruim, porque está acontecendo. Não, é motivo de se firmar ainda mais a presença de Deus. Cristo nos dá a bênção da salvação, mas não nos livra, ok? Não nos livra das tribulações dessa vida. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra, Ele nos guarda. Mas se tivermos de passar, vamos passar louvando a Deus, com Cristo no barco, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Cristo não nos livra, Cristo não livrou aqueles apóstolos, mas Ele deu uma visão ainda maior, uma visão superior. Ele deu condições a eles de enfrentar, Ele deu condições a eles, firmeza espiritual, firmeza psicológica, né, para passar por aquilo. Jesus Cristo, Ele alivia a nossa dor, Ele nos ajuda em meio aos pesares, mas Ele permite para poder fortalecer a nossa fé e para provar para nós mesmos que Ele está conosco. Amém? Que Deus assim possa abençoar essa palavra no seu coração. E aí a gente encerra com o verso 42, mostrando, né, que todos os dias eles se reuniam nas casas e nos templos e não cessavam de ensinar e de orar a Deus. Às vezes nós vamos 3 vezes na semana na igreja, achamos que é muito. Aqueles irmãos todos os dias se reuniam. Todos os dias se reuniam, eles tinham prazer. Às vezes o que falta é prazer, tá, meu irmão? De poder estar na casa de Deus. O dia que você tiver prazer em estar na casa de Deus, estar, sabe, cultuando a Deus, louvando, ensinando, orando, junto, unânime com a igreja, você vai ter prazer, você vai ver que 3 dias são muito poucos, né? Aqueles irmãos estavam todos os dias. Nesses dias de live, né, que a gente transmitia culto, né? Tinha pessoas que conseguiam faltar os cultos em casa, né? Tem pessoas que conseguem faltar aos cultos em casa. Esse vídeo, por exemplo, poucas pessoas vão acessar, é 15 minutinhos, né? E tem pessoas que não param, tem crentes, irmãos, que não param para 15 minutos para assistir o culto, para assistir um estudo, né? E esses irmãos, todos os dias, perseveravam unânimes na oração e no estudo da palavra. Que Deus os abençoe e que Ele dê esse desejo, coloque esse desejo nos nossos corações.